Em 6 de agosto de 1945, o mundo mudou para sempre. Naquele dia fatídico, uma nova era foi inaugurada com um evento que ninguém poderia ter previsto em sua totalidade. Um clarão ofuscante sobre a cidade japonesa de Hiroshima anunciou o início da era atômica. A bomba, lançada pelo bombardeiro B-29 Enola Gay, explodiu com uma força devastadora, transformando instantaneamente a paisagem urbana e mudando para sempre a vida de seus habitantes. 3 dias depois, outra bomba caiu sobre Nagasaki, selando o destino do Japão na Segunda Guerra Mundial. A cidade de Nagasaki, assim como Hiroshima, foi devastada por uma explosão de proporções inimagináveis, levando à rendição incondicional do Japão e ao fim do conflito global. Esses eventos, gravados na consciência global, permanecem como um lembrete arrepiante do poder destrutivo que os humanos podem desencadear. As ruínas de Hiroshima e Nagasaki são testemunhos silenciosos da devastação que as armas nucleares podem causar, e das vidas que foram irrevogavelmente alteradas. Os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki não foram meras ações militares. Foram pontos de inflexão na história da humanidade, forçando o mundo a confrontar o potencial aterrador das armas nucleares e as consequências devastadoras de seu uso. Eles nos lembram da responsabilidade que temos de evitar que tais tragédias se repitam, e da necessidade urgente de buscar a paz e a desarmamento global. As memórias dessas cidades e de seus habitantes são um apelo contínuo para a humanidade refletir sobre o caminho que escolhemos seguir. Para entender esses eventos, precisamos revisitar o conflito global que lançou sua longa sombra sobre o mundo, a Segunda Guerra Mundial. Em 1945, a guerra na Europa havia terminado, mas o conflito no Pacífico continuava. O Japão, enfrentando implacáveis avanços dos aliados, recusou-se a se render incondicionalmente. Os Estados Unidos, determinados a encerrar a guerra rapidamente e minimizar novas baixas, tomaram a fatídica decisão de implantar uma nova arma terrível, a bomba atômica. O presidente Truman, diante de um Japão relutante em recuar, autorizou o uso dessa nova tecnologia devastadora. O Enola Gay, um bombardeiro B-29, levou a bomba de urânio apelidada de Little Boy ao seu alvo. Às 8h15 da manhã de 6 de agosto, sobre as ruas movimentadas de Hiroshima, a bomba detonou. A cidade abaixo desapareceu em um flash de calor inimaginável, matando instantaneamente cerca de 80 mil pessoas. Prédios evaporaram, deixando para trás apenas suas sombras gravadas no chão. A onda de choque irradiou para fora, nivelando estruturas por quilômetros e provocando um incêndio que consumiu tudo em seu caminho. 3 dias depois, em 9 de agosto, uma segunda bomba, Fat Man, uma bomba de plutônio, foi lançada sobre a cidade de Nagasaki. Esta bomba era diferente da primeira, que foi lançada sobre Hiroshima. Enquanto a bomba de Hiroshima, chamada Little Boy, usava urânio, Fat Man utilizava plutônio, um material ainda mais devastador. A decisão de lançar uma segunda bomba foi tomada rapidamente, na esperança de forçar o Japão a se render e pôr fim à guerra. O alvo, originalmente a cidade de Kokura, estava obscurecido pela cobertura de nuvens, e Nagasaki se tornou o alvo alternativo. Os pilotos sobrevoaram Kokura 3 vezes, mas a visibilidade era tão ruim que não puderam lançar a bomba. Com o combustível acabando, eles se dirigiram para Nagasaki, onde encontraram uma abertura nas nuvens, e lançaram a bomba. A explosão, embora não tão instantaneamente devastadora quanto a de Hiroshima, ainda arrasou grandes setores da cidade, matando cerca de 40 mil pessoas imediatamente. A força da explosão criou uma bola de fogo que se espalhou rapidamente, destruindo tudo em seu caminho. Edifícios foram reduzidos a escombros, e incêndios se espalharam por toda a cidade. A nuvem em forma de cogumelo que se ergueu sobre Nagasaki tornou-se um símbolo da destruição. O número de mortos em ambas as cidades continuou a aumentar nas semanas e meses que se seguiram.
à medida que as vítimas sucumbiam à doença da radiação e aos ferimentos. Muitos dos sobreviventes sofreram com queimaduras graves, doenças e traumas psicológicos. As cicatrizes deixadas pelas bombas atômicas não foram apenas físicas, mas também emocionais, afetando gerações futuras. A devastação de Hiroshima e Nagasaki serviu como um lembrete sombrio do poder destrutivo das armas nucleares e da necessidade de buscar a paz. O impacto dos bombardeios foi imediato e profundo. O Japão, cambaleando com a devastação e diante da perspectiva de novos ataques, rendeu-se às forças aliadas em 15 de agosto de 1945. A Segunda Guerra Mundial, o conflito mais mortal da história da humanidade, finalmente chegou ao fim. O mundo assistiu, com uma mistura de alívio e horror, ao amanhecer de uma nova era. O uso de bombas atômicas inaugurou a era nuclear. Uma era definida tanto pelo avanço tecnológico, quanto pelo pavor existencial. O mundo agora possuía armas capazes de destruição inimaginável, alterando para sempre a natureza da guerra e das relações internacionais. A Guerra Fria, um impasse de décadas entre os Estados Unidos e a União Soviética, foi alimentada pela perspectiva aterradora da aniquilação nuclear. Os bombardeios deixaram uma marca indelével nos sobreviventes, conhecidos como Hibakusha. Muitos sofreram queimaduras graves, doenças da radiação e problemas de saúde a longo prazo. Além das cicatrizes físicas, o trauma psicológico foi profundo, moldando suas vidas e as vidas das gerações futuras. As próprias cidades, outrora vibrantes centros de vida, foram reduzidas a escombros. Os esforços de reconstrução foram lentos e árduos, mas, eventualmente, Hiroshima e Nagasaki ressurgiram das cinzas, tornando-se símbolos de resiliência e paz. Os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki servem como um lembrete severo da capacidade humana tanto para a criação quanto para a destruição. Eles nos obrigam a confrontar as consequências de nossas ações e a refletir sobre o impacto devastador que a guerra pode ter na humanidade. As cidades de Hiroshima e Nagasaki foram transformadas em ruínas em questão de segundos, e as cicatrizes deixadas por esses eventos ainda são visíveis hoje. A destruição foi tão vasta que levou anos para que essas cidades começassem a se recuperar. As histórias dos Hibakusha, os sobreviventes das bombas atômicas, são um testemunho da resiliência humana. Eles enfrentaram não apenas a destruição física, mas também os efeitos a longo prazo da radiação. Suas vozes são um apelo poderoso para a paz e a abolição das armas nucleares. Em todo o Japão, e em muitas partes do mundo, as pessoas se reúnem para lembrar e honrar as vítimas desses bombardeios. As cerimônias de memória e os comícios pela paz são um lembrete constante de que devemos trabalhar juntos para evitar que tais tragédias se repitam. Ao visitarmos lugares como o Parque Memorial da Paz de Hiroshima e o Parque da Paz de Nagasaki, somos lembrados da importância de reafirmar nosso compromisso com a paz, a diplomacia e a cooperação internacional. A busca por um mundo onde as armas nucleares nunca mais sejam usadas é uma responsabilidade coletiva. Devemos continuar a pressionar por tratados de desarmamento e apoiar movimentos que promovam a paz e a segurança global. As lições de Hiroshima e Nagasaki são tão relevantes hoje quanto eram 79 anos atrás. Ao lembrarmos esses eventos, devemos nos comprometer a construir um futuro onde a paz prevaleça e onde a humanidade nunca mais experimente os horrores da guerra nuclear.